Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, tudo bem com você? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, verso 32. Muito já se ouviu falar nessa verdade descrita aqui no livro de João, como se fosse algo que se opõe à mentira. Mas essa verdade anunciada, essa verdade revelada a João, nada tem a ver com isso. Aliás, essa foi mais uma das passagens que foi tirada do contexto para servir de pretexto para a heresia. Existia um filósofo, nascido em 1724, chamado Immanuel Kant, que teve como algumas das suas principais obras a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática, a Crítica da Faculdade de Julgar e Fundamentação da Metafísica dos Costumes, um grande pensador da modernidade e que não se dizia ateu, mas ele sempre manteve uma relação extremamente polêmica com a religião. Em suma, Kant vai defender que você só é livre quando faz o que não quer. Essa fala, essa afirmação de Kant se apresenta como algo contrário ao que a maioria das pessoas diria. Mas ele está dizendo que se você faz o que você quer, se torna escravo do desejo e logo não pode ser livre. E, portanto, a liberdade ela só pode ser trazida pela autonomia, pela inteligência e pela razão prática. E se a liberdade se sobrepuser a essas pulsões, o que são pulsões? Pulsões, a psicanálise diz que pulsões é uma energia psíquica profunda que direciona a ação até o seu final. Então, é a atitude de realizar algo até o seu final. Então, se a liberdade se coloca acima dessas pulsões, de forma a avaliar e identificar o quanto dessas pulsões são filosoficamente aceitáveis, você assumiu o controle. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, a sensação dicotômica dessa afirmação é de embaralhar o córtex frontal. Mas acompanhe comigo. Num dos debates mais intensos entre Jesus e os fariseus, registrado no capítulo 8 do livro de João, a partir do verso 32, quando Jesus sugere que eles devessem conhecer a verdade a fim de serem livres, os fariseus se mostram completamente inflamados com a afirmação de Jesus e logo se defendem dizendo que, por serem descendência de Abraão, nunca foram escravos de ninguém. Mas Jesus, ele estava falando que eles eram escravos do pecado porque serviam ao pecado. Eram escravos dos seus próprios desejos. Nós sempre vamos encontrar na Bíblia uma dicotomia quando o assunto for natureza humana e natureza divina. Paulo afirma que todos pecaram e foram afastados, destituídos, por causa do pecado que herdaram da glória de Deus. E ninguém aqui recebeu uma posição privilegiada. Todos, sem exceção, pecaram. Em outro episódio, Paulo sugere aos cristãos de Colossos o seguinte: mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, que são as paixões, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. E quando Paulo fala isso, ele está nos dizendo que a nossa natureza, ou os nossos desejos, tem essa terrível inclinação para uma pseudo-liberdade porque é terrena e natural. E Paulo continua e nos dá uma sugestão dizendo: não mintas uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. E Paulo não para por aí. Ele continua enviando cartas aos cristãos em Filipos, em Galácia, em Tessalônicas, em Corintos, e não eram cartas como revelações de RGs, CPFs, como nós vemos hoje nos espaços lotados, como se Deus não tivesse nada mais interessante para fazer, além de ficar dizendo o nome completo, o CPF das pessoas. Então, numa das cartas que Paulo envia aos cristãos da Galácia, ele apresenta essa mesma dicotomia, confronto.
o mesmo contraste. Paulo escreve em Gálatas 5, a partir do verso 22, descrevendo os frutos da carne, o que é inerente próprio da natureza humana, e os frutos do Espírito. Esse contraste, meu irmão e minha irmã, vai ser apresentado nas Escrituras, e nisto nós precisamos compreender que estão sendo expostos ali duas naturezas completamente distintas entre si. A natureza de Deus e a natureza do homem, entendendo aqui homem como gênero humano. E se nós achamos, por assim dizer, que somos livres porque fazemos o que queremos, estamos sendo persuadidos por nossa própria natureza a sermos escravos de nós mesmos, escravos do nosso próprio desejo, e não existe liberdade, autonomia, inteligência em nós. Essa liberdade, resultado da verdade que é o próprio Cristo, somente se manifestará a nós e em nós a partir do Evangelho, que é poder de Deus. E o Espírito Santo nos trará no entendimento convicção do pecado presente em nossa natureza e nos libertará. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até o próximo.